E aí, pessoal, tudo bem? Vou aproveitar que o Pedrão tá aqui. Veio pouco aqui em casa, né, Pedrão? A gente mora no DF, mora na mesma... Eu sou sem vergonha, não sou bom amigo. Mas eu também nunca fui na tua casa, né? É, você é pior amigo ainda. Pior ainda. Bom, mas eu queria falar do que nesse vídeo? Aproveitar que ele tá aqui falar da nossa ministra, futura ministra de Direitos Humanos, né? Que surgiu até aquela frase, né? Damares que vem para o mal. Maldade essa frase? O que você achou? Eu achei ruim a piada. Porque a Damares que vem para o bem, a Damares que vem para o mal. Assim, tem que forçar um pouquinho pra entrar. Pois é, tirando as piadas, inclusive fizeram muitas piadas com ela, com a questão lá da goiabeira, que ela teria visto Jesus no pé de goiabeira. Jesus, você vai cair daí e tal. E o povo riu muito com isso, fez muita piada. Porém, as pessoas que compartilharam esse vídeo, que era só um trecho em que ela falava isso, não sabiam do contexto, de modo geral, e não sabendo o contexto, qual era o contexto? O contexto é que ela estava falando de um momento da infância dela, em que ela tinha 10 anos de idade, que ela estava pensando em cometer suicídio, porque ela foi abusada dos 6 anos de idade, parece que até os 10 anos de idade, então ela tinha um contexto aí de abuso sexual na história dela, e ela estava falando de um momento muito difícil da vida dela, com 10 anos de idade, uma criança pensando em cometer suicídio, e surgiu a visão aí de Jesus na goiabeira, e que ela achou que... E aí depois, sabendo dessa história, a história muda totalmente, né? Você tá vendo a coisa como ridícula, achando aquilo completamente patético, você acha até bonito, até poético. Exato. Né? Que o problema do recorte, né? Tem eu não sei como é que funciona isso, mas é uma figura que mostra um cara indo esfaquear uma outra pessoa em formato de desenho animado, aí quando você amplia a coisa é completamente diferente. O recorte é uma desgraça que a internet está potencializando, né? Porque quando a mídia tradicional fazia isso, todo mundo caía em cima. Como agora tem esse anonimato todo, cada um faz um recorte. Só que tem coisas que tem que ser separadas. Nós temos a Damares narrando esse período muito difícil da vida dela, que eu acho que faz todo sentido o compadecimento, a gente se compadecer com isso, se solidarizar com a dor dela, com a criança que sofreu como ela sofreu. E tem esse lado, e tem a outra coisa que são as declarações que Damares dá e as posições ideológicas da Damares, que são, na minha compreensão, muito criticáveis, né? E são posições assim que a gente fica assustado de ouvir que alguém que vai ser ministra dos Direitos Humanos tem aquele tipo de posicionamento, e são posicionamentos que a gente não consegue, inclusive, entender como... que claro, a gente até entende, mas assim, é uma pena que ela não tenha tido a oportunidade de aprender o que os fatos demonstram, e a história tem demonstrado, e os fatos mais consolidados, fatos consolidados não existem, mas as evidências mais consolidadas têm demonstrado acerca de qual é a melhor estratégia, a melhor metodologia aí para se prevenir abuso sexual infantil, a questão da discussão de gênero nas escolas, que ela é completamente contrária, que pode prevenir muita coisa, pode prevenir abusos sexuais infantis, pode prevenir situações de submissão e de abuso em relação à mulher, de misoginia, claro, homofobia. Ela é contrária, por exemplo, à questão da discussão de gênero, e as mulheres não discutindo gênero, a gente tem uma possibilidade maior de vulnerabilidade da mulher se submetendo mais, e ela é favorável a uma impressão bíblica aí de que a mulher tem que ser submissa ao marido, por exemplo. Isso é extremamente maléfico para uma série de abusos que podem surgir em função disso, porque mais igualdade de gênero é preventivo para abusos em relação à mulher, por exemplo. E a discussão de sexualidade nas escolas, que ela é contrária também, é preventivo, extremamente preventivo para abusos dentro da família, que é o que mais ocorre. Os abusos sexuais ocorrem mais dentro da família, essas são as estatísticas. A família vai proteger, mas se as pessoas e as crianças tiverem mais conhecimento de que elas podem denunciar, de que mesmo sendo pai ou mãe ou tio, de que aquilo pode ser um abuso. Então há muito pouca informação em relação a isso, e isso está dentro das escolas. Esse tipo de discussão, esse tipo de informação é importante para prevenir abuso, e ela não simplesmente é contrária, né? Alguém que vai estar atuando aí na esfera dos direitos humanos e que não tem uma consciência, não tem uma formação em relação a isso. Então é extremamente lamentável, é extremamente criticável, e não tem relação alguma com o abuso que ela sofreu quando criança. Com certeza. Eu acho que um problema pro futuro governo que vai entrar é que ele se atrelou muito a problemas relacionados à imagem. Ele se atrelou muito com essas coisas, então ele vai ter dificuldade para dialogar com
coisas estabelecidas no diálogo de quem estuda os temas específicos, correto? Então tem muita coisa sobre direitos humanos que eu, por exemplo, que nunca tratei do tema, que não tenho uma vivência com nada relacionado com isso, vou ter dificuldade de ter convicções firmes em fatos, em evidências, em trabalhos de estudos sérios sobre o tema, e muito mais fica relacionado a imagens criadas da população em relação às crenças que são transmitidas por organizações que podem ser religiosas ou podem não ser religiosas. Então tem muita coisa dessas posições que ela fala que agora é a hora da igreja governar. Exato. Agora está na hora da igreja governar, porque a igreja que vai salvar o país. Pois é. Isso é grave. Para quem tá pegando o Estado lá, para quem tá pegando o timão aí do governo, é muito grave. Né? É muito complicado. Eu torço pelo bem e torço para que lá dentro exista uma organização forte que fale para os agentes políticos que estão assumindo que, olha, gente, não é muito bem por aí. Porque quando ela for ter que recorrer a quadros técnicos, o que ela vai encontrar são pessoas que têm formação, que sabem que são direitos humanos, e a gente espera que essas pessoas comecem a fazer a formação que elas não tiveram ali dentro. Que elas comecem a entender alguma coisa e aprender alguma coisa ali dentro. Porque isso é possível. Então a gente pode ter uma esperança nesse sentido de que essas pessoas tenham força política suficiente para mostrarem tecnicamente como são os dados, como funcionam as estatísticas acerca desses problemas, para poderem intervir e evitarem a força do populismo, né? Aquele negócio de se apoiar nas convicções populares, porque se fosse basear nas convicções populares, a homossexualidade é um problema que tem que ser resolvido, que tem que ser curado, enfim, né? Bandido bom é bandido morto, direitos humanos é direito de bandido, uma série de concepções que são extremamente equivocadas e perigosas. Né? E que estão na população. E se o governo vai se apoiar só na população, é até problemático isso, porque quando ele for para o caminho certo, a base de apoio dos caras vai jogar contra. Exato, e tem o problema que muitos chamam de ditadura da maioria, né? Exato. Existe isso também. Então, direitos humanos não é algo que possa ser submetido a plebiscito, por exemplo. Exatamente. Né? Não é algo que... existe uma discussão ética que ocorre no meio científico, no meio acadêmico, por exemplo, que traz isso com muita consistência. Não é simplesmente a população decidindo isso na base do voto. Porque se for decidir na base do voto, imagina se for decidir algo que é muito atroz, muito cruel. Né? E outra coisa... E se decidir que vai fazer algo extremamente injusto ou cruel. Então, exatamente. E outra coisa, olha, eu vou fazer um comentário, olha como as coisas são interessantes e podem ser viradas de cabeça para baixo. Os conservadores se apoiam muito na tradição, né? Nas coisas que vêm se adaptando, que vêm existindo e funcionando e tudo mais. Pois bem, existe uma tradição de direitos humanos que foi estabelecida porque funciona em vários aspectos para a manutenção da tentativa de manutenção da saúde da sociedade, evitar perigos de exercício de força abusivo e tudo mais. Então, se você pega essa tradição e joga fora porque o povo tá achando que é de um jeito ou de outro, isso é totalmente perigoso, né? Pode ser você a vítima, eventualmente. Exatamente. Bom, basicamente isso. Quer falar mais alguma coisa, Pedro? Porque eu tava com saudade de você. Eu também, meu amigo, eu também. Bom, então, pessoal, é basicamente isso. Espero que vocês tenham tido ideias a partir do que a gente está conversando aqui. Se manifestem nos comentários e, se gostarem, compartilhem, cliquem aí no joinha e até a próxima. Obrigado. Um grande abraço. Valeu, gente. Falou.